Pessoal, vamos voltar a falar agora do alerta das chuvas aqui do Espírito Santo, né? Vamos direto a Rio Bananal, onde está a nossa equipe. Nossa equipe está lá na cidade de Rio Bananal, acompanhando, né, o dia seguinte à tragédia, após as fortes chuvas e o desabamento de uma casa que deixou uma criança de 10 anos morta. O município ainda está em alerta. No início do nosso TN1, eu conversava ao vivo com a Tainara, e não chovia lá do município de Rio Bananal. E agora a gente já percebe ali a água já caindo lá no município, né? É assim em todo o município nesse momento, ô Tainara? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Camargão. Exato, a gente falou, né, que apesar de na primeira entrada não estar chovendo naquele momento, a gente comentou que as nuvens ainda eram pesadas e a Defesa Civil está dizendo justamente isso, que diminui a quantidade, o grande acumulado de chuva, mas não para de chover em todo o estado. Então, de norte a sul, o Espírito Santo deve receber ainda muita água. O que muda é a quantidade de milímetros mesmo. Essa região que a gente está agora, a gente sabe que durante a tragédia que infelizmente vitimou o pequeno Otávio, recebeu 300 milímetros. A previsão para hoje, em todo o estado, é de 70 a 90 milímetros. Então, reduz muito. Aí as pessoas podem até pensar que, então a situação começa a melhorar. Depende muito, Camargão, porque o solo já está molhado, já choveu bastante, tem locais que a água ainda não escorreu, então ainda é perigoso. Principalmente regiões como essas, que às vezes são planas, mas estão próximas a grandes montes, né? Vamos conferir então, Camargão, a reportagem que a gente contou, mostrando inclusive o sepultamento do pequeno Otávio. Último adeus, né, que familiares, amigos, moradores aqui da cidade, bem comovidos, deram hoje durante o enterro do Otávio. Vamos conferir. O enterro de Otávio Viana Amaral, de 10 anos, aconteceu no cemitério São Sebastião, em Rio Bananal, no norte do Espírito Santo. A tragédia aconteceu na zona rural, na localidade da Lagoa Jesuína, uma vertente da Lagoa Juparanã, região com solo arenoso. O desabamento ocorreu na madrugada de quarta-feira, por volta das 4h30 da manhã, durante fortes chuvas que atingiram o município. Imagens de vídeo monitoramento mostram o momento que chovia forte e parte da estrutura da casa desmorona. É situação muito crítica na madrugada de ontem, né, principalmente com essa ocorrência aqui, nas proximidades da Lagoa Juparanã, na Praia da Jesuína. Uma ocorrência que exigiu muito trabalho do Corpo de Bombeiros, voluntários, de toda a nossa equipe, e que infelizmente, né, culminou na morte do menino Otávio, de apenas 9 anos. Finalizamos aqui essa ocorrência por volta das 18 horas e a partir disso fomos todo o foco no centro da cidade, acompanhando o nível do Rio Bananal. E graças a Deus, durante a noite as chuvas diminuíram a sua intensidade e o rio volta a se acomodar no seu leito normal e as coisas tendem a caminhar para uma situação de mais normalidade a partir de agora. Otávio estava de férias da escola e passava alguns dias na casa de família e de um amigo. 2 pessoas conseguiram sair a tempo, outras 2 foram resgatadas com vida pelos bombeiros. O menino acabou soterrado e foi encontrado após cerca de 4 horas de buscas. Após o desabamento, familiares dos moradores ainda tentaram resgatar alguns pertences da casa, antes que a área fosse totalmente isolada. E o Espírito Santo já tem mais de 140 pessoas fora de casa, tendo 121 desalojadas e 21 desabrigadas. A tempestade deixou ainda 2 pessoas feridas, além da morte do pequeno Otávio. Uma equipe do CREA estadual esteve nesta quinta-feira em Rio Bananal para avaliar a segurança das casas próximas à área atingida. A ação faz parte de uma força-tarefa voltada especialmente para a região norte do estado, uma das regiões mais afetadas pelas chuvas. A previsão indica ainda que a chuva continua nos próximos dias. O risco permanece alto, já que o solo segue encharcado, o que aumenta a possibilidade de novos deslizamentos e alagamentos da região norte a sul do Espírito Santo. Olha, Camargão, apesar dessa previsão aí, pelo menos eles começam a dizer que a chuva abandona a gente na sexta-feira, ainda é cedo, tá? Para deixar a preocupação de lado. Olha o que a Defesa Civil mandou pra gente no último boletim das 11 horas. Tem uma região em João Neiva, que nem é muito longe de onde nós estamos aqui na região norte, viu? Tem uma região em João Neiva, uma região rural, se chama
Triunfo. Ela está totalmente ilhada por conta de queda de árvores e o nível do rio que já é alto. Então, a Defesa Civil está acompanhando de perto, porque já que o nível do rio está alto e a região está recebendo chuva agora, porém a população está ilhada, fica difícil, caso eles precisem, fica difícil o socorro chegar. Então, agora neste momento, no último boletim da Defesa Civil, eles comunicaram também que 3 postos de comando foram montados, região norte, noroeste e sul do estado. Eles estão de prontidão aí, caso precise. Tem também aqui, Camargão, uma atualização, escorregamento de uma parte de terra que teve no bairro Monte Líbano e acabou atingindo inclusive 2 escolas. A gente está acompanhando de perto juntamente com a Defesa Civil, mas o número de pessoas fora de casa é esse mesmo que eu acabei de informar, 140 pessoas, 121 porque saíram de casa por precaução, mas tem geralmente um familiar, um colega, um amigo para estar neste momento, porém, mais de 20 pessoas de fato foram obrigadas a sair de casa porque as casas foram atingidas ou pela água ou infelizmente, como nós estamos assistindo agora, né, Camargão, porque as casas foram destruídas. Mas, para esclarecer, essas pessoas que moravam aqui próxima à lagoa, elas têm casas de veraneio, né? Então, elas têm um outro local que é justamente no centro da cidade, em Rio Bananal. Elas, no momento, estão lá, até os que receberam socorro, né, Camargão, no momento se encontram bem. E a família do pequeno Otávio, infelizmente, teve esse momento da despedida hoje pela manhã, Camargão. É triste demais, né? Muito triste. E a gente tem, inclusive, ali as imagens, né, de vídeo monitoramento que mostram ali o momento em que a casa cai. Né? Você veja que a gente se depara ali com a surpresa, né? Você não imagina, às vezes você não imagina que vai ter uma câmera ali gravando a situação. Olha lá, olha o momento que a casa vem abaixo. Uma cena triste pra caramba. Ô Tainara, essa câmera que a gente vê mostrando o desabamento da casa, fica atrás aí de onde está essa máquina, né? Foi uma câmera lá de trás que conseguiu registrar essa casa vindo abaixo, né, amiga? Exato, Camargão. Quando a gente chegou aqui, a informação que tinha é que a câmera ficaria naquela região ali. Vou apontar para o nosso cinegrafista mostrar, que pega a parte de trás. Se a gente reparar na imagem aberta, dá para ver uma casa em primeiro plano, que é essa que a gente está, e lá no fundo da imagem de vídeo monitoramento dá para ver a casa em que o Otávio estava de fato caindo, porque é esse ângulo que o Diego Gama está mostrando agora, Camargão. Pois é, olha, e está chovendo, né? E está chovendo, já choveu muito lá na região de Rio Bananal e continua chovendo, infelizmente, né? Infelizmente. A Tainara vai continuar lá, né? Trazendo as informações para a gente ao vivo, direto lá da região de Rio Bananal. E o pessoal recebendo aí a solidariedade, né? A Adriana, por exemplo, de Goiabeiras, em Vitória, está assistindo a gente, mandando mensagem aqui. Camargão, que cena triste, que tristeza para essa família. Realmente, Adriana, a gente, né, tem que se solidarizar com essa família e o Espírito Santo todo. O Espírito Santo todo nessa situação lamentável que a gente está acompanhando, não só em Rio Bananal, né? Lá, Rio Bananal está sendo destaque justamente por conta da perda da vida desse garotinho, mas aqui na Grande Vitória também temos regiões onde a população está sofrendo e a gente vai mostrar ao longo do nosso telejornal, também no Brasil Urgente, às 17h30, e veja que lá em Rio Bananal voltou a chover. Eu não sei se a gente tem imagens das nossas câmeras aqui em Vitória. Está chovendo aqui na capital nesse momento? Se a gente tiver as imagens aí, olha lá, agora não está chovendo em Vitória nesse momento, né? Mas está bastante nublado. Abre para mim ali a orla de Camburi, por gentileza. Clica ali em cima da orla de Camburi, olha lá, ó. Dá uma olhadinha ali que o tempo está bastante fechado. Não chove nesse momento, pode voltar.
não chove nesse momento, mas está o tempo fechado, né? Como a gente está acompanhando ali e chovendo no interior do Espírito Santo. Tainara, você continua com a gente aí, por gentileza, tá? Qualquer novidade, você volta para trazer mais informações para a gente. E toma cuidado aí com a chuva, hein? Toma cuidado, não sei se você vai voltar agora aí de Rio Bananal, mas toma cuidado, por gentileza, aí na estrada. Pede para o seu motorista, tá? Vir com segurança para que você possa chegar bem, porque a gente não sabe como é que estão as estradas também, né? Porque dependendo da região, para você poder sair, você tem que, às vezes, passa por estrada de terra batida, né? Então, tem que tomar cuidado. Obrigado a minha querida Tainara Nascimento pelas informações ao vivo, direto de Rio Bananal.